Vamos lá, senhores. Boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gostaram aí da notícia da nossa aula? Não sei se gostaram, todavia vamos começar a nossa aula, porque essa aula é importante, inclusive para a nossa atividade número 3, que está aí no laboratório da UFRN, no laboratório de manufatura, na nossa bancada. Vamos lá. Na aula de hoje nós estaremos vendo sobre partes roscadas e furo de centro. Então, sobre a introdução, essa introdução aqui ela quer dizer que este encontro para tratar de partes roscadas e furo centro é um encontro onde mostra como nós devemos fazer uma representação simplificada, tanto de rosca como de furo de centro, de forma que evite equívocos de interpretação e também você não necessite fazer na prática um desenho de uma rosca ou na prática o desenho de um furo de centro, que são desenhos bem mais complexos, principalmente quando você tem uma velocidade de representação técnica. Portanto, uma vez que você faça a representação simplificada da rosca ou a representação simplificada do furo de centro, você não necessita desenhar a rosca e o furo de centro, tornando também então mais rápida e evitando esse equívoco de informação e interpretação. Pois bem, nós estaremos então pautados na norma 8993, representação de partes roscadas, e a NBR 12288, representação simplificada de furo de centro em desenho técnico. Vamos lá. Então, o furo de centro ele é necessário em componentes mecânicos por dois motivos. Primeiro, para minimizar os erros de forma e posição ao longo da manufatura. E segundo, permitir que o componente seja facilmente reposicionado em uma máquina ferramenta, caso seja necessário. Ou seja, o furo de centro, senhores, ele nada mais é do que uma furação, certo? Que existe aqui na ponta da sua peça, tá? Essa furação é feita a partir de uma broca para furo de centro, ok? E ela justamente existe para que você coloque aqui uma contrapontas para furo de centro. E você apoie a sua peça desse lado, uma vez que do outro lado você já tem as castanhas do seu torno aqui. Por exemplo, se lembrem disso para que na sexta-feira eu mostre para vocês na prática esse furo de centro, o que eu fiz com a outra turma, eu fui ao laboratório, mostrei, isso é bom porque a gente sempre relaciona a teoria com a prática e eu quero levá-los para que vocês vejam na prática o que é o furo de centro. Mas imagine, aqui você tem a castanha do torno, pesquisei o que é castanha. Essa castanha está fixando essa ferramenta aqui, ou melhor, essa peça, a peça vai estar rotacionando e você vai ter efeitos adversos, por exemplo, das próprias forças. Aqui você tem o engaste de um lado, resistência de materiais, mecânica dos sólidos. Porém, senhores, desse outro lado aqui, você não teria um engaste. Quando a peça é muito longa, você vai provocar efeitos e erros de forma e posição, por causa dos efeitos dessas forças aí atuantes. Eu posso explicar melhor, inclusive, em sala de aula. Mas imagine que você tem uma força aqui, ó, fazendo aqui por causa da ferramenta de corte. Então, essa sua peça que está assim, ela vai tender a sair assim, ó, por causa justamente dessas forças atuantes aqui, né? Então, para evitar isso, esses erros de forma e posição, justamente você coloca o outro engaste desse outro lado aqui, que é a contrapontas. Mas para botar essa contrapontas, você precisa fazer uma furação, onde a contrapontas vai entrar na furação. E essa furação, como é que se chama? Furo de centro. E ele é pautado na NBR 12288, ok? Então vamos lá. Quando é que se deve existir um furo de centro? Existe uma norma básica, essa norma aí é na prática, isso não é essa fórmula melhor não está na norma, não é normativa. Isso aqui é um conhecimento técnico, é um conhecimento prático, na verdade. É de que quando você precisar pegar o comprimento da sua peça e dividir pelo diâmetro médio dela, se isso der maior do que 3, significa dizer que a peça é 3 vezes maior do que o seu diâmetro médio. Então, normalmente, peças com essa dimensão terão um furo de centro. Tá? Vamos lá. Então, como é que eu faço a representação simplificada do furo centro? Antes da gente ver a representação simplificada do furo centro, a gente tem que entender o que é um furo centro, como ele é. Então, o furo centro está aqui representado, certo? Ele tem essas medidas. D3, que é o diâmetro de saída do escariado. Nós temos Dzinho, que é esse diâmetro aqui, ó. E nós temos essas medidas, isso aqui que é o ângulo máximo de 60 graus, com relação a isso aqui, essa saída aqui. E esse de 120 com relação a essa outra, por causa do escariado, certo? Esse aqui é um furo de centro e aqui entra contrapontas. Ele tem esse formato que justamente contrapontas também vai ter um formato aqui semelhante para que ela fique rotacionando. Além disso, você tem esse Tzinho que é o passo, certo? T de passo, Dzinho, Dzão e os ângulos correspondentes. Quando é que eu vou usar essa norma? 3 casos. Primeiro, quando o furo de centro é necessário. Ou seja, é quando eu digo assim, é obrigatório ter furo de centro. Aí você vai fazer essa indicação. Segundo, quando o furo de centro ele pode ser aceito na peça acabada. Em resumo, você está dizendo assim,
pode ou não, você é livre para usar sim ou não. E terceiro, quando não pode haver furo centro, ou seja, quando é obrigatório não ter. Primeiro, obrigatório ter, o último, obrigatório não ter, e o do meio é quando você deixa opcional para o cliente, para o projetista, para o cara da manufatura, manufaturar com furo de centro ou não, certo? Então, aqui, por exemplo, essa é a representação de furo de centro. Essa aqui é quando você não bota nada, você diz optativo, você bota ou não, eu indiquei, né? E não indiquei, então é opcional. E aqui quando eu digo não pode ter furo centro. Então, na prática, você só diz quando tem que ter furo centro ou quando não tem que ter furo centro. Quando você não coloca um dos dois, você deixa livre para ele botar ou não, certo? Vamos lá, mas aí o que é que eu faço? Só faço esse símbolo assim, né? Aqui está a peça, certo? E aí eu só faço isso aqui, então. É isso, professor. Pronto, já está furo centro. Mais ou menos. Esse é o símbolo. Mas você precisa também colocar a legenda do seu símbolo. Então, essa legenda vem escrita aqui ao lado, certo? Vamos ver aqui, por exemplo. O que é que vai ter nessa sua legenda? Nessa sua legenda vão ter 4 coisas. Primeiro, a referência à norma. Então, você vai escrever aqui, ó, NBR 12288. Primeira coisa é isso. Segundo, a letra para o tipo. Você vai dizer ou é R, ou é A, ou é B. Que é isso, professor? Vamos ver no próximo slide. Segura aí. Terceiro, o diâmetro do piloto, Dzinho. Lembra que o furo centro ele é mais ou menos assim, ó. É uma coisa tipo assim, né? Pronto, esse aqui é o Dzinho. Diâmetro do piloto. E o diâmetro do escariado, que é esse aqui, ó. Dzão. Tá? Pronto. Isso que você vai escrever. Então aqui a gente vai botar Dzinho barra Dzão. É isso. NBR 12288. R, A ou B. E depois espaço. Dzinho barra Dzão. Certo? Então aqui nós temos um exemplo prático. Vamos lá. Primeiro tipo. Estou dizendo aqui, ó. É obrigatório ter furo centro. E escrever ao lado NBR 12288R. Ou seja, ele é no tipo R. O que é o tipo A, R ou B? Aqui, R é quando ele tem esse formato de raio, né? Ou seja, formato arredondado, quando ele é assim, R. Aí temos 3,15 por 6,7. Então, Dzinho aqui é igual a 3,15, tá? E Dzão aqui é igual a 6,7, ok? Nós temos também aqui o A. O A é quando ele tem esse formato, que não é de raio, e você não tem um chanfro de saída. Então, NBR 12288A 4/8.5. Então, aqui o Dzinho é igual a 4 e o Dzão é igual a 8,5. Tá? Okay. E o B é igual ao A, que não é formato de raio, tá? Mas você tem aqui um chanfro de saída, que é o escareado, certo? Então, quando você tiver esse chanfro no escareado, portanto, vai ser o formato B. E aqui você está dizendo que Dzinho é igual a 2,5 e Dzão é igual a 8. Beleza? Então, é isso que significa. Vocês vão fazer essa representação aqui com essa escrita aí. Agora, de onde sai esse Dzinho, de onde sai esse Dzão? Da norma. Em resumo, você entra com um dado, por exemplo, Dzinho igual a 2. Se você escolher o tipo R, você vai ter o quê? Você vai ter Dzão igual a 4,25. Tá? Se você escolher o tipo A, aí você vai ter Dzão igual a 4,25. Se você escolher o tipo B, aí você vai ter Dzão igual a 6,3. Então, você vai escrever assim, ó. NBR 1288, aí Dzinho 2,0, né? 2,0 barra, aqui, ó, 6,3 do Dzão. Isso por quê? Porque é o formato B. E aqui antes escreve NBR 12288, certo? Vamos para frente, tá? Dito isso, senhores, o próximo passo é a gente ver as roscas internas e externas, que nós vamos ver em sala de aula, tá? Na verdade, não, vamos ver aqui porque pode ser que já tenha, dou uma dica aí, pode ser que já esteja sendo cobrado em algumas nossas atividades, né? Então vamos ver aqui. Então as roscas vocês conhecem o que é uma rosca. A gente precisa antes disso aprender alguns conceitos interessantes. O maior diâmetro da rosca, que é esse aqui, é chamado de quê, senhores? Muito bem, Children, né? Children respondeu aí. O maior diâmetro é o diâmetro externo ou diâmetro nominal. Qual é o menor diâmetro?
esse aqui, ó. Ele é chamado de diâmetro de raiz, certo? Ou diâmetro interior. Ele é o nosso diâmetro de raiz. Quem nos respondeu aí foi Rummenigge. Obrigado, nosso aluno Rummenigge. E o terceiro, que é o diâmetro médio. É o diâmetro maior do que o menor, menor do que o maior. E ele vai estar no meio dos dois. Ele é a média. É o que está no meio dos dois, como a gente dá para ver aqui, tá? Além disso, nós temos o passo, que é a distância de uma crista a outra, ou de um vale a outro. Nós temos profundidade de rosca, tá? Que é a diferença entre o diâmetro maior menos menor dividido por 2. E também o ângulo entre flancos, que é esse aqui, ó, os flancos aqui, tá? Vamos para frente de novo, senhores. Nós temos aqui a geometria da rosca, você justamente vê essa questão de diâmetro maior, diâmetro menor e tudo mais. E vamos agora para a representação simplificada de rosca. Como é que eu represento uma rosca interna e externa no desenho técnico? Eu vou desenhar a rosca? Não, você vai fazer a representação simplificada. Então, como é que nós fazemos? Vou usar aqui o preto para a linha grossa, tá? Para vocês entenderem. Numa rosca externa, o diâmetro nominal, ou seja, externo, vai ser a linha grossa. Tá aqui, ó. Da rosca aqui, ó. Tá? E o diâmetro de raiz será aqui uma linha fina aqui, ó. Pronto. Isto que eu fiz aqui significa dizer que desse trecho daqui até aqui tem uma rosca. Tá? Aqui eu estou colocando. Quando eu venho uma vista de topo, ou seja, vamos supor que está vendo isso aqui? Eu estou vendo agora aqui, ó, nesse sentido, da direita para a esquerda. Aí o que é que vai aparecer? Eu vou ver essa vista aqui, né? Essa vista aí. Tá? Quando eu venho para cá, aí o que acontece? A mesma coisa. Como é uma rosca externa, então nós temos linha grossa por fora, aqui, ó. E por dentro nós vamos fazer um 3/4 de linha fina que representa o diâmetro de raiz. Aqui. Ok? Portanto, aqui é uma vista de topo de uma rosca externa. Professor, tudo bem. Agora a rosca externa, quando eu fizer um corte na peça, ela não vai deixar de ser vista? Até que deveria. Se você pensasse bem, como você fez um corte, você está vendo as coisas internas, não dá para ver o que está fora. Mas aqui na regra não. O que é que vai acontecer? Não muda nada. Aqui vai continuar com a linha grossa por fora, certo? E por dentro nós vamos ter a linha fina do diâmetro de raiz. E na vista de topo, mesma coisa. Nós teremos linha grossa por fora e nós teremos também os 3/4 de linha fina por dentro. Beleza? Fechou. Quando você vem aqui para roscas internas, aí as coisas já mudam um pouco. Ela vai ser o inverso daquilo que nós acabamos de olhar. Como é que ela vai ser? Olha só. Na vista em topo, melhor, na rosca interna, se você está vendo por fora da peça, como tudo que você não vê dentro, já vai aparecer, por exemplo, se for um furo, já vai aparecer as arestas tracejadas, que a gente já viu isso, inclusive em expressão gráfica. Aqui é a mesma coisa. Então você vai ter as arestas tracejadas representando o diâmetro de raiz e as arestas tracejadas representando o diâmetro nominal. Aqui é o diâmetro nominal e o diâmetro de raiz. É porque é um furo, só que é um furo com rosca, tá? E quando eu venho na vista em topo, aí vai ser o inverso da aula do slide passado. Agora, a linha grossa vai ser o interno, que é o diâmetro de raiz, tá? E a linha fina é que vai ser os 3/4 por fora, que é o diâmetro nominal. Inverteu, no caso, com relação à rosca externa, tá? E também muda. Quando eu fizer aqui um corte nessa rosca, agora ela vai aparecer. Ela vai deixar de ser tracejada. Vai ser o inverso também do slide anterior. Nós vamos continuar aqui dentro com o diâmetro de raiz linha grossa, igual aqui na vista em topo. E o diâmetro nominal agora, que será a nossa linha fina aqui por fora. Ok, senhores? Agora veja, isso aqui é em um furo com rosca interna. E você tem aqui um furo que ele é passante. Ele vai de um lado a outro. Agora, professor, quando for um furo com rosca, que é a rosca interna, e for cego, vai ser a mesma coisa do que vocês estão vendo aqui, tá? Com a única diferença que vai existir uma saída para essa rosca, ou seja, é chamado de canal de saída de rosca interna. Vamos ver isso aqui? Aqui, ó, justamente. Tá vendo a mesma coisa? Ó. Quando você tiver numa vista por fora, então, aresta tracejada para diâmetro de raiz, aresta tracejada para diâmetro nominal, e você ainda tem isso aqui, ó, essa ponta que a broca faz,
E além da broca produzir isso, ela é também um canal de saída da sua rosca, tá? E aí, quando você fizer a seção, mesma coisa vai acontecer. Você vai ter diâmetro de raiz linha grossa e diâmetro nominal de linha fina para representar. E lembrando, como essa aqui é a saída da rosca, saída da sua broca que produziu esse furo, a rosca só vem até aqui, ó, até aqui, onde está a sua limitação aqui, essa linha aqui, certo? Beleza, então, em resumo, esta é a representação de rosca externa, ó, linha grossa, linha fina, e essa é a representação de rosca interna, dentro linha grossa e fora linha fina. Ok, senhores? Como é que eu coto agora uma rosca? É fácil, você puxa para cá e bota aqui a cota, tá? Mas como é que eu escrevo? Aí você usa a norma, você vai escrever assim, ó. Qual é essa cota aqui? Vai ser M de rosca métrica. Aí você vai botar o diâmetro 10x o passo da rosca, que vem aqui na tabela. Então eu entro com o diâmetro nominal, por exemplo, diâmetro nominal 10. Então qual vai ser o passo dela? 1,5. Então como é que eu vou escrever a minha cotação aqui? Ó? M10 de passo 1,5. Então chega aqui, ó, M10 de passo 1,5. M10 de passo 1,5 é a minha cotagem para essa rosca, ok? E fora isso, senhores, vocês têm que representar também, do mesmo jeito que aqui existe o canal de saída de rosca interna, existe também, senhores, o canal de saída de rosca externa. No caso da rosca externa, como é que ele vai ser? Você vem aqui, por exemplo, na peça, aí você tem aqui uma inclinação, que essa inclinação normalmente é 30 graus, e depois você tem aqui o canal assim desse jeito, tá? Então é mais ou menos uma coisa assim, ó, que você vai ter aqui. Aqui, se a gente desse um zoom aqui, por exemplo. Então, esse aqui é o meu canal de saída e vocês têm que representar isso. Onde, se nós fôssemos para a aula de cotagem, daqui para cá, isso aqui seria 30 graus. Tá? E aqui nós temos as demais cotas, que é a distância daqui até aqui. E a distância daqui para o fundo também. Que é cenas dos próximos capítulos. Tá bom? Então, aqui nós terminamos nossa aula. Canais de saídas de rosca interna e externa e representação de roscas internas e externas. Ok? Até mais, senhores. Obrigado. Tchau, tchau.